Na Netflix temos recentemente Annabelle que chegou, que é razoável, mas não deixa de ser um filme de terror atrativo. Temos Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2, que são dois exemplares filmes de terror com horror, suspense. Temos até, se não me engano, Sobrenatural, né, capítulo 2 e Sobrenatural Origem. Mais e mais, e entre outros filmes muito bons, que eu já assisti, claro, não tem nem por que trazer uma crítica. Mas aí eu decidi assistir Quando as Luzes se Apagam, né? Eu tenho que parar de seguir o meu instinto. Light Out, ou Quando as Luzes se Apagam. Tudo começa quando uma família com certos atritos de relacionamento começam a ser assombrados por uma entidade que só pode se manifestar na escuridão, trazendo muita tensão, horror, pânico e até uma certa dinâmica. É o primeiro longa do David Sandberg, depois ele dirigiu o razoável Shazam e o bom Annabelle 2, que não fez feio. Aqui ele consegue trazer um bom desenvolvimento através do tom, um pouquinho do ritmo, que a gente já vai chegar lá, mas o bacana é que ele tem uma coisa que ele cria, né, através de um roteiro enxuto, com um grande desenvolvimento através de personagens e história. Ele consegue expandir a história através não só de acontecimentos, mas de tensão, horror. Ele é bom. E neste filme só temos um objetivo, né? Que é permanecer com a luz acesa. Em nenhum momento você fica com a luz apagada. Então, a partir deste momento, você já percebe qual é o objetivo dele, a tensão que se forma através desses acontecimentos. E o filme não enrola, ele já dá logo uma cartada no começo, com um certo horror despejado, que já te prenda a atenção, que você já fique focado no que está rolando. É um filme curto, claro, mas ele consegue já distribuir o espaço dentro da história, já com o início horror, e depois ficam as explicações, que é bacana. É claro que há um espaço para uma construção narrativa, por que essa entidade está ali atacando, como as situações que favorecem e desfavorecem a ela. Então há um espaço bacana que é construído, não é muito convincente, mas ele também dá importância nessa parte da história. O filme abrange também uma boa criatividade de vários elementos. A cinematografia é muito escura, mas você vê que surte efeito, né? Criando uma tensão, um horror, até um certo suspense antes que aconteçam as cenas. Então há um desenvolvimento também pelo material técnico, que não faz feio, mas vale relembrar que é um material que tem que ser usado em conjunto, mas também não faz feio. Você percebe até mesmo quando algumas luzes estão perto de se apagar, você mesmo cria a sua própria tensão, vai acontecer alguma coisa aqui. Eu senti falta de algumas cenas um pouco mais brutais, sangrentas, algumas são através de cortes, que poderiam ter sido trabalhadas. Mesmo assim você consegue perceber que há uma ameaça, um grande perigo. Há uma boa dinâmica entre os personagens, pelo menos boa parte deles, para que sobrevivam a esse ataque, que fujam. Então essa dinâmica ela é bem trabalhada também pelo lado deles, onde não deixa o filme muito pela parte só do horror, né? Que também tem uma importância quem quer sobreviver. O tom aqui ele é bem estável, mas algumas vezes eu senti um pouco da força dele. Já o ritmo, ele começa bem, há uma certa pausa para uma construção narrativa, depois disso não há uma pisada de freio, ele é muito acelerado. O filme começa a ganhar energia em cima de energia, ficando muito inquietante. Em certas ocasiões há um certo atropelamento entre suspense e horror, às vezes o suspense não entra e o horror já dá um pontapé sendo iniciado, que às vezes funciona, mas às vezes não. E eu senti também algumas vezes o filme, a história quebrar as suas próprias regras. Tinha luz ali, não tinha? Tinha luz ali? Tinha? Tinha luz aí. É um filme que apresenta uma história bem desenvolvida, mas você vê que tem uma tensão, tem um horror, tem até um suspense,
mas a partir de um certo ponto algumas coisas ficam óbvias, previsíveis e redundantes. Como por exemplo, a luz está acesa e há uma coisa forçada para que ela apague, você não sabe se a Eletropaulo cortou, ou se houve uma queda de energia, ou se foi um fuzil, a chave caiu. Então algumas ocasiões aqui são bem planejadas, maquiadas, para que force um horror. É um filme que vai sendo trabalhado com criatividades aqui, ali, mas há um certo ponto que não há mais onde extrair ideias, né, criações geniais. E o filme cai já numa coisa bem batida ali, repetitiva. Há um roteiro aqui básico do básico, mas a gente percebe que é o diretor, né, como eu disse no começo da crítica, que começa a dar formas e criatividades através deles. Já começando pelo elenco, a Teresa Palmer é a primeira que eu destaco aqui. Ela está muito bem, ela consegue transitar ali entre funções, onde tem uma moça com medo, apavorada. E em certas ocasiões ela também vai ser guerreira, destemida, né? Ela vai ali ser imponente para enfrentar o horror que está ameaçando não só ela como aos outros. É a única que eu acho que se salvou dentro do filme. Já o personagem interpretado pelo Gabriel Butterman, ele consegue transmitir muito medo, pavor, é o personagem mais transtornado aqui, mas apenas isso ficou meio ali fora de encaixe, não sei. É um personagem que poderia ter sido trabalhado com algumas ideias para que combatesse o mal dentro da casa. Já a personagem interpretada pela Maria Bello, ela tá bem aqui porque ela sofre com conflitos internos, mas em alguns momentos há um certo exagero, você começa a achar que ela é uma louca, psicótica, e o final eu fiquei muito confuso, eu não entendi muito bem o significado do que se ocasionou através dela, que eu não quero falar. Então é uma personagem que trouxe até um comecinho legal, meio mais ou menos interessante, mas depois de um certo ponto você perde o foco e é melhor nem ir pelos caminhos dessa personagem. Já o personagem interpretado pelo Alexandre de Pérsia, bom, ele flutua muito bem a história e o roteiro lhe guarda um certo momento, que é bacana, mas é mais um coadjuvante ali para ocupar espaços e terminar uma linha que estava sendo desenvolvida durante a história. Ele não compromete. E por último, a personagem Diana, né, a entidade ali, bom, ela consegue ser ameaçadora, há uns recursos aqui básicos, mas que consegue dar bons desenvolvimentos, até uma certa forma. Há um CGI aqui básico do básico, mas ele consegue ser eficiente, principalmente na edição de som, né, quando ela tá ali, clec, clec, mas ela consegue sim trazer um certo terror. Algumas coisas achei que o roteiro ou até o diretor poderiam dar algo ali, algo aqui, mas ela consegue ser ali o horror da história. Lights Out, ou Quando as Luzes se Apagam, é um filme bem objetivo, direto, vai logo ao ponto, tem um terror bacana que lhe aprende ali, trazendo uma coisa bem ameaçadora, horripilante, mas depois de um certo ponto algumas coisas ficam redundantes, repetitivas e não há mais aonde extrair algumas ideias. E é um filme que eu não poderia trazer outra nota, como 6.6. É um filme que vai lhe convencer por algumas cenas, algumas ideias, alguns sustos, mas depois você cai naquela monotonia, eu já sei o que vai acontecer, a luz está acesa, vai apagar e mais ou menos isso. Lights Out, ou Quando as Luzes se Apagam, está na Netflix e sim, eu recomendo, vale sim a pena assistir. Não espere muitas coisas, pelo menos é um filme curto. Se você tem 1h20 de almoço, por que não assisti-lo? Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.